Olá, galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, eu acho que já está passando a hora da Procuradoria-Geral da República, a Advocacia Geral da União, dessas entidades aí criarem, abrirem um processo contra o Silas da Lacraia, porque está difícil. Ele grava vídeo o tempo todo xingando o Lula, é cachaceira, enfim, ele acaba. Agora ele está falando que o Lula está vendendo o Brasil para os chineses, vendendo o Brasil para a China. Preste atenção numa coisa, o Brasil exporta para a China 73% da soja produzida, 76% das exportações é para a China, 70% da exportação de soja é para a China e 73% do aço que é exportado para a China, e outros produtos que são vendidos para a China. Para os Estados Unidos, o Brasil exporta, a exportação em relação a uns 10%, como eu já disse aqui. Aí o cara fica falando um monte de asneiro, um monte de coisa, e xingando o cara o tempo todo. Já está na hora desse estelionatário da fé, travestido de pastor, dele ser chamado a atenção, de abrir um processo contra ele, para que ele segure um pouquinho essa língua dele na boca, porque essa voz estridente dele aí, ele é igual o Edu Bananinha, cada vez que ele fala, ele se afunda mais. Mas a hora dele vai chegar. O Edu Bananinha gravou um vídeo aí, que eu vou procurar e vou postar depois, em seguida, esse aqui, que ele está falando, deixando bem claro ali, que ele vai continuar atazanando, fazendo o que ele puder, para que o Brasil se ferre cada vez mais. Então, como ele diz lá, é 100% vitória ou é 100% derrota, afundar e acabou. Quer dizer, ele está deixando bem claro que ele vai continuar atazanando o Donald Tranqueira, para que ele taxe o Brasil cada vez mais. 50% já está, a partir de 1º de agosto, é que eu acho que ele vai morder a corda, mas enfim, é isso que essa coja está fazendo lá fora, vivendo com dinheiro público pago por nós, pelos impostos que nós pagamos, para conspirar contra o Brasil. É o Edu Bananinha, é o Figueiredo, essa coisa toda, e os que continuam no Brasil, fazendo reuniões no Congresso e mostrando a bandeira do Trump ali, fazer a América grande novamente. Então, pessoal, eu acho que já está na hora dessa bandalheira, dessa putaria acabar, né? Literalmente, essa putaria desses parlamentares do PL, que esses caras, porque eu acho que uns 60 deles ali são em aquela casa até a tampa, e eles vivem querendo criar PLs da vida para que livre o rabo deles, só que isso aí não vai funcionar. A anistia já foi para o brejo, porque o Hugo Marmota já deixou bem claro que a anistia não. Ele, não sei se ele foi arrochado de alguma forma, mas ele abriu de lona e a anistia já foi para o brejo, morreu. A PL da anistia morreu. Então, assim, pessoal, mas eles continuam fazendo isso, eles continuam atazanando. É o Silas da Lacraia falando que o Lula está vendendo o Brasil para os chineses, é o outro falando, mas afinal de contas, eu gostaria muito que o Silas da Lacraia chamasse os empresários, principalmente do agro, fizesse um culto na igreja dele, uma reunião na igreja dele, para falar para esses empresários o seguinte: olha, eu estou pedindo a Deus, eu estou orando, eu estou jejuando para que o Brasil seja cada vez mais taxado, para que a China pare de comprar do Brasil, e aí o que os empresários vão responder para ele? Entendeu? São bilhões e bilhões de reais que são exportados para a China e para outros países, principalmente para a China. A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. No vídeo dele ele fala que o Lula fez mais de 30 acordos comerciais com a China. Tomara que esses acordos que o Lula conseguiu fazer, entendeu? Do comércio Brasil-China, Deus ajude que dê certo, né? Vamos orar para que dê certo, é que eles falam tanto em oração, só que o pastor é o seguinte, os pastores, quando eu falo pastor aqui, eu me referindo ao Silas da Lacraia e a outros que são da laia dele, como o Valdomiro Chapelão, enfim, outros que a gente conhece aí, que são bilionários. Quando eu me refiro, quando eu falo de pastores mequetrefe, estou me referindo a eles. Eu conheço pastores sérios, como já disse aqui outras vezes, mas no caso desses aí não. Eu quero ver o medo desses caras, quando eles falam disso, eles têm medo, entendeu? Que o toque-toque da Polícia Federal chegue até eles, entendeu? Eles morrem de medo disso, e o que eles querem, o medo deles é que o povo brasileiro acorde
a maioria das pessoas que eles aliciaram durante tanto tempo acorde e o dízimo e a oferta da igreja deles diminua, entendeu? Ou o pessoal acorde e não vá mais. Então eu vou renovar aqui, senhor Silas da Lacraia, faz aí uma reunião na sua igreja e chama os empresários, principalmente os do agro, e falar que vamos aqui fazer uma corrente para que os chineses parem de comprar do Brasil. Não, é o contrário, eu acho que eles vão, não vai ser bom para eles se ele fizer isso, entendeu? Isso são os idiotas, são os babacas. Eles falam que são os representantes de Deus, e tem um vídeo dele aí dizendo que o único representante de Deus é Jesus Cristo. E Jesus Cristo não está aqui, né? Aliás, quando Jesus Cristo veio à Terra, que ele foi ali condenado, crucificado, quem condenou e crucificou ele foi quem? Foi o povo. Foi o povo que fez isso, que crucificou ele, ali ele foi crucificado, foi culpa do povo, porque quando falaram ali, quando foi colocado ali na mão tiraram o pino da granada, puseram na mão do Pilatos, ele analisou e falou, olha, por mim eu não tenho o que fazer contra esse homem, eu não tenho nada contra ele, fica a critério de vocês, eu lavo minhas mãos. Aí nasceu o ditado, né, eu lavo minhas mãos. Quando alguém quer se livrar de um problema, fala, eu lavo minhas mãos. Então, pessoal, é assim que essa coisa maldita é. Esses estelionatários da fé, travestidos de pastores, eles estão aí para enganar o povo. O medo que eles têm é que o povo acorde. Agora, nós temos uma chance enorme em 2026 de mostrar que o povo brasileiro acordou, entendeu? E não votar nessa coisa, não reeleger nenhum dessa coisa maldita, que eles já estão mexendo os pauzinhos deles, já estão fazendo os conchavos para que o ano que vem eles sejam reeleitos. Só que eu acho, se o povo fizer metade do que eu acho que vai fazer, nenhum deles vão ser reeleitos, entendeu? Vamos procurar votar em pessoas que realmente tenham um propósito. E se não der certo, a gente muda, entendeu? Não tem não há renovação sem mudança. Não há como fazer isso. Então, a gente tem que para mudar, tem que renovar o Congresso Nacional todo, que esse que está aí é considerado o pior de todos os tempos. E o Edu Bananinha, ele põe as barbas dele de molho, porque esse vídeo que ele gravou aí, não vai soar bom para ele não, mas assim, ele já chegou ao ponto de fazer o seguinte, como a gente dizia antigamente, calça de viruda, bunda de fora. No caso deles, não vai ser só a bunda que vai ficar de fora, né? Já estão sendo bloqueados aí, todos os bens deles estão sendo bloqueados. Eu quero ver como é que ele vai viver lá nos Estados Unidos. E quando eles falam aqui de que o Bozo foi proibido, o Supremo está proibindo o Bozo de falar, de dar entrevista, o Lula foi sequestrado, jogado numa cadeia e não podia dar entrevista. Bloquearam todos os bens do Lula. E na época todo mundo aplaudia, né? Inclusive a grande mídia aplaudia, trabalhava, fazia todo dia contra isso. Ele foi julgado por um juiz que não era competente para aquilo que estava fazendo, um juiz totalmente corrupto, junto com os seus lacaios, que eram os promotores da época, os lacaios como tem aí o senhor Dallagnol, como é que é? Dallagnol, eu falei Dallagnol de sacanagem. Então, tem esses caras que estão aí. Todos eles estão vindo aí à tona, que já vieram à tona. Um já perdeu o mandato, o outro está aí com cara de marreco o tempo todo. E o Lula foi jogado lá, não pôde nem ir para o enterro do irmão dele, que ele considerava como pai. E aí? Na época, a injustiça podia, né? O próprio Supremo concordou com tudo isso. Depois acordaram. Pensem nisso.